Diná, a única filha de Jacó e Lia, sempre fora protegida por sua família. Com muitos irmãos e uma criação voltada à fé e aos costumes, ela cresceu cercada por valores fortes e laços profundos. No entanto, sua curiosidade pelo desconhecido nunca deixou de ser uma parte pulsante de sua personalidade. Diná sentia um desejo de ver o mundo além de sua vila, experimentar a vida sob uma perspectiva diferente da que sempre lhe fora apresentada. Em uma de suas saídas para uma cidade próxima, Diná encontrou Siquém, um jovem atraente e de espírito livre, filho de Amor, um líder local. O modo como ele a olhava e suas palavras cativantes despertaram nela algo novo. Siquém tinha uma confiança tranquila e um jeito que lhe parecia exótico e fascinante, tão diferente dos homens de sua comunidade. Ele representava algo desconhecido e misterioso, algo que falava diretamente com os desejos que Diná tentava reprimir. Cada encontro casual com Siquém a puxava mais para aquele mundo desconhecido, e Diná começava a se ver dividida entre os valores de sua família e o fascínio pelo que ele representava. Ela sabia que suas tradições e fé orientavam que ela se mantivesse fiel à sua comunidade, mas as emoções que ele despertava eram difíceis de ignorar. Reflexão. Em Provérbios 4:23, encontramos um conselho valioso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Assim como Diná, todos nós temos escolhas que atraem nossos desejos e desafiam nossos valores. Esse versículo nos lembra da importância de proteger nosso coração e nossas escolhas, pois elas moldam nosso destino. Com o passar do tempo, a conexão de Diná com Siquém só se aprofundava. Ele era mais do que uma simples novidade. Para ela, ele representava a liberdade, algo distante de sua vida protegida e regulada. Siquém falava sobre o mundo com uma naturalidade que despertava em Diná a vontade de experimentar uma vida além dos limites impostos. Apesar de alguns olhares de desaprovação em sua comunidade, Diná continuava a se encontrar com Siquém, ignorando os avisos que ouvia e o incômodo que começava a sentir no fundo de seu coração. A cada encontro, ela se sentia mais livre, mas também mais distante de sua própria essência e dos conselhos que lhe haviam sido dados. Em um momento de vulnerabilidade, ela se deixou envolver de forma mais profunda por aquele sentimento. Mesmo sabendo que isso desrespeitava os princípios que sua família a ensinara, a atração intensa e a novidade desse relacionamento se tornaram irresistíveis. Em vez de um sentimento de satisfação, no entanto, ela começou a sentir um vazio, uma desconexão crescente com os valores que sempre haviam sido seu alicerce. Reflexão. Em 1 aos Coríntios 6:18, somos advertidos: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Assim como Diná, muitos de nós somos tentados a seguir emoções e desejos que parecem inofensivos à primeira vista. Este versículo nos lembra que há consequências para as escolhas que fazemos e que honrar nosso corpo e nossos sentimentos é uma forma de proteger nosso bem-estar e a nossa paz interior. Não demorou muito para que o relacionamento de Diná e Siquém se tornasse público. Na pequena comunidade de Jacó, nada ficava em segredo por muito tempo, e logo o nome de Diná se tornará alvo de comentários e olhares de reprovação. Seus irmãos, especialmente, ficaram furiosos ao descobrir o envolvimento de Diná com alguém de fora da comunidade, e para eles, isso representava uma afronta direta aos princípios de sua família. Sentindo-se pressionada, Diná começou a perceber o impacto de suas escolhas. Aquilo que, para ela, havia sido um sentimento novo e excitante, agora trazia dor e sofrimento. Diná passou a ser evitada por aqueles que antes a respeitavam, e o afastamento de sua família tornou-se uma ferida profunda. Ela se questionava: teria valido a pena se desviar dos ensinamentos que sempre lhe deram força? Cada vez mais isolada, Diná sentia o peso do arrependimento crescer dentro de si. O desejo de ser livre a havia levado para longe de tudo o que ela considerava sagrado. A dor de se sentir separada de sua família e a vergonha por ter sido motivo de desapontamento eram uma realidade amarga. Seus sentimentos, que antes pareciam a promessa de uma liberdade desconhecida, agora deixavam cicatrizes que pareciam difíceis de curar. Reflexão. Em Romanos 6:23, encontramos uma advertência clara. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Assim como Diná, todos enfrentamos consequências quando ignoramos os limites que protegem nossa integridade e nosso coração. Este versículo lembra que, embora os erros possam trazer dor e separação, há sempre um caminho de volta através do arrependimento e da redenção. Diná começou a perceber que, apesar das consequências, ainda poderia encontrar esperança se buscasse reconciliação. Consumida pelo arrependimento e isolada por suas escolhas, Diná começou a refletir sobre o que realmente importava em sua vida. A dor e o vazio que sentia a fizeram buscar novamente a fé que antes fora seu alicerce. Ela ansiava por uma maneira de corrigir seus erros e restabelecer a conexão com sua família e consigo mesma. Em uma tarde silenciosa, Diná procurou sua mãe, Lia, para confessar sua angústia. Lia a ouviu em silêncio, sem qualquer reprovação, e com um olhar de compaixão, segurou as mãos da filha e a encorajou a buscar a Deus e pedir orientação. Para Lia, o arrependimento de Diná era o primeiro passo para a reconciliação, e ela sabia que Deus acolheria um coração sincero e arrependido. Diná se ajoelhou em oração, entregando seu coração arrependido a Deus. Ela derramou cada palavra como um pedido de perdão, reconhecendo a dor que havia causado a si mesma e àqueles que a amavam. Suas orações traziam lágrimas, mas também alívio. Pela primeira vez em muito tempo, Diná sentiu-se acolhida e sabia que seu arrependimento era genuíno. Reflexão. Em Salmo 51:17, lemos: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Assim como Diná, todos nós enfrentamos momentos de queda e arrependimento. Este versículo nos lembra que, ao buscarmos a Deus com sinceridade, Ele sempre está disposto a nos perdoar e nos acolher. A história de Diná mostra que, apesar dos erros, o caminho para a redenção sempre está aberto para aqueles que se arrependem e buscam a reconciliação com um coração humilde. Com o tempo, Diná passou a reconquistar a confiança de sua família. Seus irmãos, que antes demonstravam indignação e afastamento, começaram a perceber o verdadeiro arrependimento em seu coração. As atitudes de Diná mudaram, e ela mostrava, dia após dia, um compromisso sincero com sua fé e com sua família. Guiada por sua mãe e fortalecida pelo apoio silencioso de seu pai, Diná encontrou em seu lar a aceitação que tanto buscava. Ela aprendeu a valorizar o amor e os laços que haviam sido construídos ao longo de sua vida, compreendendo que a verdadeira liberdade residia em manter sua fé e em permanecer fiel aos valores que tanto a sustentavam. Aos poucos, sua família a recebeu de volta com gestos de carinho e compreensão. Diná agora entendia que suas experiências, embora dolorosas, haviam trazido uma transformação profunda. O preço de sua paixão lhe ensinara o valor da obediência, e ela sabia que sua vida tomava agora um novo rumo, um caminho de redenção e paz. Reflexão. Em 1 João 1:9, encontramos uma promessa consoladora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O exemplo de Diná mostra que, ao nos arrependermos sinceramente e buscarmos reconciliação, encontramos o perdão verdadeiro. A história dela nos inspira a buscar sempre o caminho da reconciliação e a valorizar os laços que Deus nos dá. Transformada por sua experiência, Diná passou a enxergar a vida com novos olhos. O tempo e o perdão que receberá permitiram que ela reencontrasse paz em seu coração e reconstruiu sua fé com base no aprendizado de que a verdadeira liberdade vinha da obediência e do amor aos valores que carregava. Agora, Diná era vista na comunidade com um respeito renovado. Com o apoio de sua família, ela passou a aconselhar outras jovens, compartilhando sua experiência e as lições que aprendeu sobre escolhas e consequências. Sua história, antes marcada por arrependimento, tornou-se um testemunho de esperança e redenção. Diná sabia que jamais esqueceria a jornada que viveu, mas agradecia pela transformação que ela trouxe. Ela havia encontrado o verdadeiro sentido de liberdade ao viver em harmonia com sua fé. E seu coração estava, finalmente, em paz. Reflexão. Em 2 Coríntios 5:17, lemos: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Assim como Diná, todos nós temos a oportunidade de recomeçar e de transformar nossas experiências em lições.
Este versículo nos encoraja a deixar para trás os erros do passado e abraçar um novo caminho com esperança e propósito, lembrando que, em Cristo, podemos sempre nos renovar.